Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. Apenas 100 quilômetros da fronteira com a Estônia, ou seja, 1 hora de carro ou um pouco mais, algo grande explodiu. O maior centro de exportação de petróleo bruto transportado por mar do Mar Báltico da Federação Russa. Estou falando do porto de Primorsk. Você pode vê-lo no mapa. Fica ao lado da Estônia, perto de São Petersburgo, e tão próximo da fronteira com a Finlândia quanto da Estônia. E houve muitas explosões grandes lá. Acho que os russos estão fumando de forma extremamente descuidada. Por que acreditar só na minha palavra? Assista ao vídeo. Boom, boom. Agora esses são um pouco maiores do que os ataques de drones comuns. Estou supondo que esses são flamingos. Bink para aquelas áreas traseiras penetrantes de Putin. Estou falando de áreas traseiras de verdade, porque São Petersburgo é, na verdade, a cidade natal de Putin, e isso é atrás de São Petersburgo. Então, na retaguarda, flamingos penetram. Eu gosto disso. A instalação de petróleo processa mais de 1 milhão de barris por dia. Cerca de 60% de todas as exportações russas de petróleo por via marítima passam pelo porto de Primorsk. Julgando pelas fotos, o incêndio após o ataque ainda está fora de controle. No dia 12 de setembro, drones ucranianos também atacaram esse porto. Então, essa é a segunda vez. Mas da última vez foram drones, desta vez eu acho que são flamingos. Sabe o que torna isso mais assustador? Porque flamingos feitos em casa, ninguém tem qualquer controle sobre onde a Ucrânia pode usá-los. Eles podem usá-los onde quiserem, ou seja, a Rússia não pode pressionar nenhum país ocidental para impor restrições a esses demônios cor-de-rosa. Acho muito apropriado assistir a este clipe de 30 segundos do Putin dizendo como ele não quer ficar entediado. Sabe, quando tudo está calmo, equilibrado e estável, a gente fica entediado. Estagnação. Eu quero um pouco de ação assim que a ação começar. Tudo fica uma loucura. E segundos. Balas, infelizmente. As balas estão zunindo agora. Estamos com tanto medo. Horror, bem, isso é terrível. É isso. Fora de contexto, mas acho isso perfeito porque o porto de Primorsk, perto da cidade natal de Putin, explodiu e não acho que Putin esteja entediado agora. Acho que ele está muito animado. Nada entediado. Vamos assistir mais um só pela diversão. Olha isso. Esses não parecem drones para mim. Olha isso. Caramba. Quero dizer, isso fica a 1.000 quilômetros da Ucrânia. 100 milhões de toneladas de petróleo e derivados passam por Primorsk por ano. É uma instalação enorme e produz um incêndio gigantesco. As Forças Armadas da Ucrânia, 59ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, nos dão um vídeo maravilhoso. Um vídeo pelo qual esperei tanto tempo. Achei que veríamos muitos mais desses, mas não, eles são extremamente raros. Estou falando, é claro, do drone FPV derrubando o helicóptero de ataque Ka-52, o Jacaré. O maior, mais perigoso helicóptero russo de rotor duplo. Vamos assistir ao vídeo. Primeiro voo, erra, faz a volta e imediatamente encontra o alvo de novo. E bum, acerta o segundo. É disso que eu estou falando. Viu, você teria adivinhado. Isso era comum nos 4 anos de guerra, mas não, você não viu. É incrivelmente difícil encontrar helicópteros para derrubar em pleno voo. Aliás, esses helicópteros estavam em missões de ataque, eles voavam em duplas. O primeiro disparou seus mísseis para o alto, eles usam isso como artilharia, e o segundo não conseguiu atirar porque o FPV se conectou a ele. Ele foi atingido, virou, voou mais 4 quilômetros e fez um pouso de emergência. E quando digo pouso de emergência, quero dizer que ele caiu. Aliás, drones ucranianos imediatamente voaram até o local da queda para eliminar qualquer russo que pudesse ter sobrevivido. E sim, existe uma filmagem de drone de reconhecimento ucraniano. Esse é o primeiro helicóptero atirando. É uma carga útil. O segundo helicóptero não faz isso. Está prestes a fazer isso, mas então algo surpreendente acontece. Claro, nós sabemos o que é. Boom! Liberdade exportada. Esse helicóptero não cai imediatamente. Ele voa por mais alguns quilômetros antes de cair em um campo. E então um monte de drones ucranianos invade a área do pouso forçado e a desmilitariza. Agora tem muito esterco ao redor de Jakoper. Desce em 3, 2, 1.
Bum, lindo. Este é o mapa onde tudo aconteceu. Foi atingido perto de Constantinivka, voou mais uns 4 quilômetros para a retaguarda. O interessante aqui é que isso mais uma vez ilustra a eficácia ou como ler os mapas. Veja, esta é a zona cinzenta e esta é a área controlada pelos russos, ainda saturada por drones FPV ucranianos. Eles não voam apenas na zona cinzenta. Drones maiores, com maior alcance, voam 10, 15, 20 quilômetros dentro do espaço aéreo ou da área controlada pelos russos nas linhas de frente. E esse helicóptero deveria estar em segurança. Quero dizer, eles não querem voar perto da zona cinzenta, seriam abatidos. Mesmo assim, não foi o suficiente. Mesmo assim, ele foi atingido por um drone ucraniano. Isso mostra que vamos considerar a linha zero no meio da zona cinzenta. 50 quilômetros para ambos os lados. Você está em uma área muito perigosa onde drones inimigos podem causar muitos danos. A ofensiva russa de primavera começou agora há cerca de 10 dias, algo assim. E Zelensky diz que a Rússia intensificou os ataques usando o clima, mas ainda assim perdeu mais de 8.000 soldados em uma semana. Claro, estamos falando de mortos em combate, feridos e desaparecidos, tudo junto, mas ainda assim é um número enorme. Esse é o número da ofensiva de primavera deles. As baixas dispararam desde que eles começaram o avanço praticamente em toda a linha de frente, no sul e no leste. Falando sobre o leste, até mesmo o Instituto Internacional de Estudos de Guerra, que é realmente conservador, muito analítico, leva seu tempo. Até eles confirmam que os russos começaram sua ofensiva terrestre, a ofensiva de primavera de 2026 no leste. No dia 19 de março, a Rússia enviou 500 soldados para as posições de Lem, na Ucrânia, em 7 frentes de assalto simultâneas. Motos, bugs, veículos blindados, e perderam 405 deles. Qual é a porcentagem de baixas? Eu acho que é uns 80%, algo assim. De 500, 405 se foram, viraram bons russos, adubo, abatidos, dormindo com os peixes. Essas taxas de baixas são insustentáveis. A Rússia está fazendo mesmo assim. Aparentemente, reduziram o treinamento básico de 1 mês para 1 semana para manter os substitutos chegando. O alvo é o cinturão de fortalezas da Ucrânia, uma cadeia de 50 quilômetros de cidades fortificadas, de Soloviansk até Konstantinivka, que tem sido o pilar da defesa da Ucrânia em Donetsk desde 2014. A Rússia está avançando pelo norte através de Liman e, ao mesmo tempo, preparando uma abordagem pelo sul através de Kramatorsk e Konstantinivka. Veja só, esse é o cinturão de defesa formado por cidades fortificadas e posições fortificadas nos campos. O ataque simultâneo aqui só aumentou o número de baixas. E nós temos muitos vídeos de drones que, novamente, eu não posso mostrar, mas eu vi as consequências de um ataque de cavalaria de verdade. Cerca de 10 soldados russos a cavalo avançaram por um campo e as consequências foram, infelizmente, trágicas. Até os cavalos estavam dormindo com os peixes. Fico triste em dizer que o povo russo é tão estranho, o povo de um império tão estranho. Eles não protestam contra a guerra, eles não protestam quando a temporada da fonte de merda começa de novo pelo 4º ano e lindos pingentes de cocô aparecem em Moscou e Petersburgo. Mas agora, quando Putin decide desligar a internet e restringir o acesso de todos à internet, forçando todo mundo a deletar o Telegram e instalar o Max, o aplicativo de mensagens controlado pelo FSP, as pessoas de repente não têm medo do governo e conversam online nos aplicativos controlados pelo governo. Veja o quanto eles não gostam disso. Eu apresento a vocês o Fighter Bomber, um blogueiro militar russo popular. Eu entrei em uma rede social russa para avaliar suas perspectivas e capacidades atuais e fiquei chocado. Eu rolei pelos Reels Shorts, ou seja lá como eles são chamados corretamente. Eu entendo como funcionam as sugestões baseadas nos vídeos em que você fica mais tempo, então eu sei como tudo isso aconteceu. Aconteceu que mais ou menos a cada 3º vídeo que eu assistia, começava a te aparecer conteúdo inflamado sobre vacas. Sabe, as vacas que os russos agora estão matando aos milhares para abrir espaço para os monopólios das grandes fazendas. Sobre ilegalidades do governo, sobre autoridades corruptas, sobre a Operação Militar Especial SVO, sobre o sistema de saúde ruim, sobre o aumento dos preços e impostos, sobre a repressão à liberdade e à internet. As pessoas estão abertamente muito irritadas com o Putin restringindo a internet e o Telegram em Moscou e São Petersburgo. A internet está fora do ar há semanas já.
Tipo, você sai na rua, pega o celular e não tem nenhuma conexão. Consegue imaginar isso em uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes? Então eles estão realmente organizando um protesto nas maiores cidades da Rússia no final de março contra as restrições do Putin à internet? Não se trata de crianças inocentes mortas na Ucrânia, não, mas querem tirar minha internet. Eu, como russo, tenho direitos e vou lutar por eles. Dane-se os ucranianos, não por eles. Isso mostra o que é importante para os russos, eles estão de boa com a guerra. Eles não aceitam não ter acesso à internet ocidental porque Putin quer transformar a internet russa no modelo chinês, onde o Estado controla toda a bolha da internet do país. Os russos não querem isso, mas o que está acontecendo com o maior amigo da Rússia? O que está acontecendo no Irã? Como está Donald Trump por lá? Bem, ele perdeu a cabeça e ficou bravo. Vou ler o que ele postou. Deu um ultimato, como já li para você. Se o Irã não abrir completamente e sem ameaças o Estreito de Hormuz, dentro de 48 horas, a partir deste exato momento, os Estados Unidos da América vão atacar e obliterar várias usinas de energia deles, começando pela maior. Primeiro, obrigado pelo seu caso. Quando isso foi postado, estou gravando de manhã, você assiste de manhã nos Estados Unidos ou à noite na Europa. De qualquer forma, quando você assistir, é um like. Esse ultimato vai expirar em poucas horas a partir do momento em que você assistir. Você pode me contar nos comentários o que acontece, pois ainda não sei, mas o Irã já respondeu à ameaça. Fontes iranianas disseram que, na eventualidade de os Estados Unidos tentarem garantir a ilha de Karg para abrir o Estreito de Hormuz, o Irã consideraria atacar navios comerciais em outros lugares, no Estreito de Bab el-Mandeb e no Mar Vermelho. Veja, essa é a ilha de Karg bem aqui. No Golfo Pérsico, ela é responsável por cerca de 90% do petróleo iraniano que passa pelo Golfo Pérsico. Se isso fosse tomado pelos Estados Unidos, o Irã, a renda monetária iraniana seria reduzida a zero, tudo desapareceria. Mas se os Estados Unidos fizerem isso, o Irã prometeu atacar embarcações comerciais ocidentais onde puder. Além disso, autoridades iranianas também divulgaram suas exigências oficiais para encerrar a guerra. Vou ler para você as exigências e elas são absurdas. Primeiro, garantias sólidas de que a guerra nunca acontecerá novamente. Tudo bem por mim. Segundo, todas as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio devem ser fechadas. WA conseguiu o terceiro ponto. Compensação total paga pela USRA por todos os danos. Imagine como isso é engraçado. A USRA bombardeia os militares iranianos de volta à Idade da Pedra e depois paga por tudo isso. De jeito nenhum isso é, alguém inventou isso no Irã? Número 4. Fim completo e total de todas as guerras na região, incluindo contra grupos pró-Irã. Acho que isso é um filme de comédia. Número 5. Um novo regime legal dando ao Irã o controle sobre o Estreito de Hormuz. Número 6. Figuras hostis da mídia entregues ao Irã. Houve um certo petroleiro grego, uma embarcação civil grega que foi atingida no Golfo Pérsico, assim como o restante das 3.200 embarcações, mas eles conseguiram sair pagando 2 milhões de dólares em yuan, a moeda chinesa para o Irã, e conseguiram sair. Era como um resgate. Por 2 milhões por navio, as autoridades iranianas permitem a passagem pelo Estreito de Hormuz. O que é notável é que o próprio regime iraniano emitiu essa mensagem, então há 3.200 navios presos no Golfo Pérsico agora. Se eles realmente precisarem sair e pagar esse dinheiro, o Irã vai ganhar bastante dinheiro com isso. Eu não sei se alguém vai ou não vai, mas agora eles estão exigindo resgate. Ou como você chama isso, eles estão chantageando esses navios. Aliás, 3.200 navios estão presos no Golfo Pérsico agora. Isso dá cerca de 20 mil marinheiros tripulantes. Eu não sei como você chama, trabalhadores de navio. Bem, as pessoas nesses navios somam 20 mil. Muitos desses navios estão sendo impedidos de atracar em qualquer um dos países do Golfo Pérsico. Há uma fila para fazer abastecimento nos portos. Isso pode se transformar em uma enorme catástrofe humanitária para os marinheiros, 20 mil pessoas nesses navios. Por isso, Donald Trump enfrenta uma situação difícil e precisa resolver logo. Mas não há soluções rápidas para isso, e as soluções longas e lentas ainda são ruins. Eles já estão bombardeando o Irã, eles precisam invadir se quiserem fazer algo diferente, porque não podem parar de bombardear o Irã.
Então, se eles invadirem, o Irã amplia os ataques e aí haverá baixas dos Estados Unidos e o estreito continua fechado. Então, seja qual for o resultado que você imagina agora, é ruim se Donald Trump vier para a mesa de negociações. Isso é ruim porque aí ele parece fraco. Então, o regime iraniano sobreviveu. E isso cria um precedente para todas as outras ditaduras do mundo. É assim que você sobrevive. Então, aconteça o que acontecer, é ruim. Então, Trump tem muitas opções ruins. O que ele vai escolher? Temos algumas informações sobre isso. Altos funcionários americanos disseram a seus colegas que uma operação terrestre para capturar a ilha iraniana de Kark vai acontecer, pois provavelmente não haverá outra escolha devido à contínua interferência iraniana no Estreito de Hormuz. Agora, novamente, se os fuzileiros navais dos Estados Unidos forem enviados para a ilha, eles certamente vão tomá-la. Esse não é o problema, né? O problema é ele estar naquela ilha com homens fisicamente presentes lá. O que eles vão fazer contra FPVs de fibra óptica iranianos ou FPVs comuns? O que eles vão fazer sobre alguns drones aleatórios passando pelas defesas? Haverá baixas, não porque os Estados Unidos não sejam o exército mais forte do mundo, mas porque sempre haverá baixas. Quando você coloca homens ao alcance de drones inimigos, essa é a guerra hoje em dia, e quando houver baixas americanas, isso é má publicidade. Aqui vai outro pensamento interessante. Os americanos estão a poucos dias de começar a gritar: nós vamos desembarcar na ilha Kark, e nas seguintes coordenadas em 3 de abril, então todo mundo está comentando, agora eles estão desembarcando na ilha Cargo. O que impede os iranianos na ilha Kark de transformá-la em algo parecido com Iwo Jima, no Japão, de minerar tudo, se esconder no subsolo e lutar ferozmente? Isso me dá a ideia de que os americanos estão realmente alimentando essa narrativa falsa de que eles vão para a ilha Cargo. Os iranianos fariam isso e focariam lá, mas os americanos agiriam diferente, pois têm experiência e já fizeram isso várias vezes. Na Guerra do Golfo, nos anos 90, eles forneceram informações sobre um desembarque anfíbio e seguiram por outro caminho. O inimigo não estava esperando por isso. Quero dizer, o exército americano é muito inteligente, nada estúpido, muito capaz de planejar essas operações de informação. Então, eu não acho que eles vão desembarcar na ilha Kardak, porque se realmente forem... É como dizer aos iranianos: vamos desembarcar aqui, podem encher de minas, mesmo assim vamos. Por isso não acho que eles farão isso. A menos que seja uma ordem política massiva de Donald Trump, a qual os generais não possam dizer não, aí haverá baixas. Relatórios estão chegando agora sobre ataques extensos na costa do Irã, em Bandar Abbas, Pusher Banderland e assim por diante. Está claro que os Estados Unidos estão atacando para enfraquecer o Irã. Os sistemas de defesa do Irã ao longo do Estreito de Hormuz, isso parece ligado a esforços para degradar as capacidades navais, de mísseis e defesa aérea dos iranianos no Estreito de Hormuz, suavizando novamente o campo de batalha para um desembarque anfíbio. Espero que não seja na Ilha Card, porque aquela ilha será minada até a destruição total. Então, o que é estranho em tudo isso é que Donald Trump precisa mudar essa situação, ou acabar, ou resolver essa situação muito rápido. Ele também deve manter o preço do petróleo baixo no mundo, principal objetivo de todo presidente dos Estados Unidos. Ao enfrentar o Irã, os Estados Unidos não querem facilitar que o país ganhe dinheiro, mas também precisam manter o petróleo barato. Agora Trump está sendo pressionado pelos mercados globais de petróleo e já fez isso para retirar as sanções do petróleo iraniano e do petróleo russo. Estados Unidos aliviam sanções ao petróleo iraniano na tentativa de conter os preços da energia. Então, o Irã agora pode lucrar com seu petróleo e a Rússia pode lucrar com seu petróleo e os Estados Unidos estão lutando contra o Irã e permitindo que eles ganhem dinheiro ao mesmo tempo. É tão estranho, a situação é muito esquisita. Ok, eu não consigo entender isso. Então eu vou apresentar para vocês Valery Zaluzhny, o ex-general responsável pela ofensiva de verão de 2023 do exército ucraniano, que foi um grande fracasso. Mas Zaluzhny foi demitido depois disso, mas ele obviamente aprendeu com isso e agora alerta os Estados Unidos. Veja só, ele cometeu esses erros que vão ocorrer no Irã. O mais importante é que a presença de pessoas vivas nessa zona não só não faz sentido, como também é impossível. Já que esse território é completamente controlado por drones que caçam pessoas e máquinas, será um grande erro se alguém tentar transformar um soldado em uma máquina. Aparentemente alguém achou que limpar tudo em 3 dias também é possível no Irã.
Mas se o lado da defesa mudar para uma estratégia de desgaste, então o lado do ataque certamente terá grandes problemas. Porque tecnologias baratas e altamente eficazes não só vão destruir a indústria do petróleo do Oriente Médio, mas também destruir a economia de qualquer um que tente repetir a experiência da Ucrânia no Oriente Médio. Infelizmente, vemos Donald Trump realmente repetindo os erros de Putin. O que Putin fez nos últimos 4 anos e nos primeiros 3 dias dessa operação militar especial, infelizmente vemos se repetir no Irã. E por que deveríamos levar as palavras de Zaluzhny a sério? Bem, porque ele falhou. Você aprende com os fracassos, você fala a partir dos fracassos. Zaluzhny foi colocado sob uma pressão política tremenda para iniciar a ofensiva em 2023, para a qual a Ucrânia não estava preparada militarmente, com grande parte do equipamento prometido necessário para isso, ou não entregue, ou em condições inadequadas de funcionamento. Ele sabe exatamente o quão difícil seria uma invasão ao Irã, no entanto, os americanos não vão ouvi-lo. Falando sobre ouvir os ucranianos, porque no Oriente Médio, nesta guerra agora, isso realmente beneficiaria os americanos. Porque, ao que parece, algumas bases americanas, para sua autodefesa contra drones, dispararam até 8 mísseis Patriot contra um único alvo. Um míssil Patriot custa 3 milhões de dólares, enquanto o alvo, o Shahed, custava no máximo 70 mil. Então faça as contas, isso não é sustentável, é um enorme buraco de dinheiro. Você simplesmente joga esse dinheiro fora e ele destrói um drone de 70 mil que o Irã pode produzir vários por dia. Então, os ucranianos têm esses drones interceptadores baratos que eles já estão fornecendo nos Emirados Árabes Unidos, no Catar e no Kuwait. Em troca desses drones, a Ucrânia está pedindo ao Catar que entregue caças Mirage 2000. O Catar atualmente possui até 12 caças Mirage e eles poderiam ter uma maneira muito barata, eficiente e eficaz de se defender dos drones iranianos, mas precisam abrir mão de alguns aviões. Quero dizer, eles podem comprar novos aviões porque têm dinheiro infinito, tipo um bug já que tem petróleo e gás, mas eles não conseguem fabricar esses drones agora. Acho que é um ótimo acordo e uma estratégia ganha-ganha para Zelensky. É uma boa decisão. Ainda não sabemos a resposta, mas eu adoraria ver alguns caças Mirage do Oriente Médio adicionais na Força Aérea Ucraniana. É isso, amigos, por hoje na edição de segunda. Vejo vocês de novo na quarta e sexta-feira. Inscreva-se no canal e até o meu próximo vídeo. Slava Ukraini e tchau.